Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aos nossos vídeos. Aqui nós estamos falando da reforma não só tributária, como também da reforma previdenciária. Bom, nesse vídeo nós vamos comentar o seguinte tema. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que aliás está ciceroneando essas duas reformas, ele esteve na terça-feira, a última terça-feira, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Houve lá uma sessão de análise, uma audiência, etc. Tal, e aí o ministro da Economia esteve falando com os deputados. Né? E o que a gente vai comentar aqui é algo que ele disse naquela reunião, né? E para comentar um pouco a visão que o nosso ministro da Economia tem no momento presente. Aqui ao meu lado, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e nesse vídeo a gente vai falar sobre as 3 prioridades do ministro da Economia Paulo Guedes. Muito bem, durante a exposição que o Guedes disse lá, ele disse então que ele tem 3 prioridades principais. É claro que são muitos temas que ele tem que lidar, etc. Tal, né? Mas ele falou, não, eu tenho 3 prioridades que são as primeiras, são as principais, e eu estou cuidando delas dentro e expôs um pouco a respeito de como ele vai tratar cada uma dessas matérias, né? Então vamos lá. Júlia, quais são as 3 prioridades do Paulo Guedes? Bom, o Paulo Guedes colocou como primeira prioridade a reforma da Previdência, a segunda, a reforma tributária e o terceiro, o Pacto Federativo. Muito bem. Então, Previdência, é claro, né? A reforma tributária também já está rolando lá. E o Pacto Federativo é uma ideia que o Paulo Guedes tem e que ele vai explicar e a gente vai discutir um pouco aqui, né? Então, Júlia, em relação à primeira prioridade que ele tem, a Previdência, o que foi que o Paulo Guedes disse? Bom, o Paulo Guedes voltou a defender o texto integral da PEC número 6 e, segundo ele, caso os deputados introduzam qualquer alteração, deverão manter a meta de 1 trilhão de economia em 10 anos. Muito bem, desde o começo, desde quando a proposta de emenda constitucional número 6 chegou lá na Câmara, em todas as oportunidades, o Paulo Guedes tem dito que ele não, né? O país precisa de uma economia de 1 trilhão. Ele começou dizendo lá que era 1 trilhão e 200 milhões, aí tal. Hoje ele está admitindo que essa meta é no mínimo 1 trilhão de economia. Só que o ministro está um pouco preocupado porque alguns parlamentares, que são aqueles que vão votar, né, no plenário da Câmara, alguns parlamentares estão dizendo, não, a gente vai tirar isso, a gente vai tirar aquilo, isso não devia estar lá, não devia ser feito, tal, né? Dentre os quais nós sabemos bem aquela história do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, a questão da aposentadoria rural, agora tem o problema dos professores, né? E agora também surgiu um problema assim, de repente, que é alguns estados e municípios não querem estar nessa reforma. Eles acham que tem que ficar de fora e depois eles falem lá, fazem a sua reforma, cada um faz, né? Isso não faz parte da filosofia do projeto, porque o projeto é mexer na previdência do país todo, não só da União, como também dos estados, como também dos municípios, empresas privadas, contribuintes privados, todo mundo, né? Então, o Paulo Guedes, eu acho que ele está um pouco preocupado com essa história de que alguma coisa vai sair de lá e a proposta não vai conseguir atingir pelo menos 1 trilhão de economia em 10 anos, né? Então, ele já deixou bem claro. Muito bem, só que ele tem 3 prioridades. A primeira é essa Previdência, que nessa semana saiu o relatório lá do relator. E a segunda, Júlia?
A segunda é a reforma tributária. E quanto à reforma tributária, o ministro defende que o texto da PEC 45, ressalvando, porém, que não concorda com o IVA que inclui o ICMS e o ISS, pois não são tributos da competência da União e, portanto, devem ser tratados pelos estados e pelos municípios. A sua preferência é pelo IVA federal, que somente incluiria o IPI, o PIS e a COFINS. O projeto, com a nova redação, já foi elaborado pela sua equipe e será apresentado à Câmara dos Deputados nos próximos dias. Muito bem, então veja como é interessante. Ele diz que a segunda prioridade dele é a tributária. Beleza. Só que como é que está a situação da tributária hoje? Bom, lá na Câmara dos Deputados nós temos a proposta de emenda constitucional número 45, que foi apresentada pelo deputado paulista Baleia Rossi, com base naquele trabalho do CCIF do Bernardo Api. Acontece que esse projeto que lá está, ele prevê a criação do IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, mas juntando 5 tributos. Só para relembrar, a nível federal IPI, PIS e COFINS, a nível estadual o ICMS e a nível municipal o ISS. A ideia é juntar tudo isso no IVA. Porém, o Paulo Guedes não acha que deva ser feito assim. Ele está preocupado em que estados e municípios acabam não aprovando isso e acabam não saindo, né? Então, qual é a ideia dele? A ideia é juntar apenas 3 tributos, todos federais. Então, vamos juntar, segundo a ideia delas, o IPI, ao PIS e a COFINS e fazer um IVA, só que aí é um IVA federal e não um IVA nacional. O Paulo Guedes tem dito várias vezes que a equipe dele, né, dos assessores, etc., já providenciou esse projeto, que até agora não foi divulgado, mas ele disse que dentro dos próximos dias isso será remetido ao Congresso, à Câmara dos Deputados, e a gente vai saber exatamente qual que é essa ideia do IVA federal, ok? Parece, como nós não temos nada, não tem como indicar, mas parece que esse projeto do IVA federal, anexo a ele, tem alguma coisa com a tributação da movimentação financeira. Aquela história da CPMF, etc. Tal. Pode ter um nome diferente, mas a ideia, pelo menos em princípio, é essa, né? Mas, de qualquer forma, isso faz parte do projeto do IVA federal, segundo dizem aí. Bom, vamos aguardar dentro de alguns dias, se o Paulo Guedes estiver falando a verdade, então a gente vai ver esse projeto. Mas, de qualquer forma, o que o Paulo Guedes diz é o seguinte: reforma tributária é a segunda prioridade do Ministério e a segunda prioridade do país. Então, de um jeito ou do outro, vai acabar saindo. Agora, ele tem uma terceira prioridade que, claro, a gente fica ouvindo, mas não deu para entender bem ainda. A gente vai tentar detalhar. Qual a terceira prioridade, Júlia? A terceira prioridade é o Pacto Federativo. O ministro entende que deve caber aos estados e aos municípios cerca de 70% dos tributos arrecadados, ficando com a União apenas 30% do valor total arrecadado. Assim, o processo do ministro inverte totalmente a situação atual, pois hoje a União fica com 70%, enquanto os demais entes federados, o Estado e os municípios, ficam com apenas 30% do total arrecadado. Muito bem, então a ideia do Guedes parece que é meio simples de explicar, né? Nós somos uma federação, uma república federativa do Brasil. A federação ela é composta pela União, que é o federal, depois nós temos os estados, 27 estados mais o Distrito Federal, e depois nós temos os municípios, cerca de 5.600 municípios. Tudo isso compõe a federação. Ora, na Constituição existe um pacto federativo dizendo que a arrecadação ela é dividida entre a União, os estados e municípios dos tributos federais. É claro que os estados têm o ICMS, que faz parte dos estados, que ele divide com os municípios, e os municípios têm o ISS, que não divide com ninguém. Mas os estados recebem a parte dos tributos federais pelo Fundo de Participação dos Estados, FPE,
e os municípios recebem dos estados a parte dos institutos tributos estaduais através do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Só que na cabeça do Guedes está tudo errado. Se você vai pegar a massa tributária que é arrecadada em todo o país, vai perceber que 70% daquilo fica na União e apenas 30% fica nos estados e nos municípios. E segundo ele, isso está errado. Por exemplo, os municípios, claro, né, onde as pessoas vivem, onde é necessária escola, segurança e vai por aí afora. Então a ideia dela é inverter isso. Ora, se 70% fica com a União e 30% fica com o Estado e municípios, vamos inverter e fazer diferente. 70% fica com os estados e municípios e 30% apenas fica com a União. Essa é a ideia da mudança do Pacto Federativo. Claro que isso ainda não tem projeto, não tem proposta, não tem nada. Só ele que está falando e os seus assessores. Então, realmente é uma ideia original, né? Porque pegaria a grande parte dos recursos e coloca onde as pessoas vivem, que é nos municípios, também nos estados, e não fica tudo centralizado lá em Brasília. Porque hoje o que acontece é o seguinte, grande parte do dinheiro vai para Brasília, daí os governadores e os prefeitos têm que ir lá pedir a bênção e solicitar as verbas, né? É muito comum que alguns estados acabam, a União atrasa para dividir com os estados, alguns estados atrasam para dividir com os municípios, né? E aí lá embaixo, onde as pessoas vivem, o município fica lá sem dinheiro para isso, para aquilo, e etc. Tal, né? Então a ideia do Paulo Guedes, um tanto original, né? Vejamos se será ou não execuível, mas a ideia dele é inverter isso aí, fazer um novo pacto federativo. Muito bem, pessoal, então essas três grandes preocupações do Paulo Guedes, a Previdência, a tributária e o pacto federativo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês o site da CPA, que é netcpa.com.br. Se você quiser entrar em contato com a gente pelo telefone, você pode ligar. O nosso DDD é 15, é 3219-4822. E além disso, você pode encontrar a gente nas nossas outras redes sociais pelo @netcpa. Além disso, não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Oi, e antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que na próxima semana, talvez na terça-feira, sai o parecer do relatório da comissão especial, né, que é o deputado Samuel Monteiro. Então, ele está prometendo que o relatório geral dele, pelo menos a última vez que falou, será na terça-feira. Isso é um relatório importante porque se esse relatório for aprovado pelos demais membros, 70 membros mais ou menos, daí a ideia vai para o plenário e aí vamos ter que batalhar lá com os 513 deputados na Câmara. Se for aprovado na Câmara, daí vai ao Senado Federal. Bom, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.